Olá, pessoal. Sétima aula, então, nessa modalidade que eu estou gravando aqui para vocês. Tá? Apesar de nós termos, então, aulas também síncronas, né, que são as aulas que a gente faz no nosso horário de aula, vamos continuar a trabalhar com essa modalidade aqui, onde assíncrono, onde a gente coloca mais material, faz mais explicação, vocês podem estar trabalhando melhor, né? Tá? Então, a gente vai continuar a fazer essa metodologia de trabalho, tá? Continuar com aquelas perguntinhas que a gente faz, que vocês lá respondem, e com o trabalho de cálculo também, sempre tem alguma coisinha para estar calculando, tá? Se a gente for analisar agora, praticamente daqui para frente tem mais muita teoria para estar passando para vocês, não muita conta, porque eu trabalho com fiabilidade, depois a FEMEA, né? A parte da qualidade total aplicada à manutenção, e por aí vai, tá? Então tem bastante coisinha para a gente poder estar aplicando para vocês, ok? Hoje nós vamos trabalhar então com fiabilidade em sistema série paralelo. Tá? Para que serve esse sisteminha, tá? Sistema série paralelo? Vamos analisar o seguinte, a gente calculou até agora, a gente trabalhou com sistemas isolados, por exemplo, uma peça somente. Você tem um sistema, uma bomba d'água, você não tem só um rolamento, às vezes você tem um rolamento, dois rolamentos no motor, aí você tem lá um sistema de selo mecânico para não deixar a água vazar dentro da bomba. Só ele já tem três sistemas, e próprio motor elétrico. Só a parte elétrica do motor já tem um. Então, cada um item daquele ali é um cálculo daquela de confiabilidade separado que a gente fez. Tá? E agora, quando a gente junta esse troço como um todo, essa é a ideia. Tá? A gente junta ele todo. Tá? Então, essa que é a da máquina toda. Uma máquina é feita com vários itens. A gente quer saber qual é a confiabilidade da máquina como um todo. Eu tenho de cada item, a gente calculou já. Eu quero saber da máquina como um todo, certo? Então, ele é um conjunto de partes operando interligadas, de forma lógica, sequencial ou paralelo sequencial, para fazer uma determinada tarefa. Né? Que é a questão da bomba d'água, né, que eu falei para vocês. Então, geralmente, assim, a bomba d'água, né? Aí vocês têm aqui um cantinho aqui, já dá para fazer a bomba d'água. Aí você tem um motor elétrico aqui, né? Você tem um eixo, né? Aí depende do tipo de bomba. Vamos botar com essas bombinhas, né? Aqui você tem um rotor, né? A carcaça do rotor está aqui. Só que uma tampa que fecha aqui, ela tem um sistema de selo. Ó. Então a água entra por aqui e sai por aqui. Aqui está o pé da bomba, né? Bom, aqui dentro, se a gente for abrir esse cara, aqui assim você tem um sisteminha de mancal, né? Aqui assim você tem um sistema de mancal com rolamento. E aqui tu tem, né, o teu, depende do teu conjunto, mas geralmente aqui dentro você tem estator e rotor, né? Aí a parte de fiação, ligação elétrica. Aqui você tem uma ventoinha para roubar calor, né? Você joga aqui, tira calor do sistema. É uma bombinha d'água que você tem lá para puxar água do poço. Pois é, aqui, como você tem um eixo passante, aqui você tem ó, máquina antiga, tinha uma gacheta, aqui tem um selo. Aqui eu tenho um rolamento. Aqui eu tenho um rolamento. E aqui você tem a parte elétrica também. Você tem a parte elétrica. Ah, mas, né, problema nisso aqui. Quem pode dar problema? Bom, você está ligando o motor, é um elemento girante aqui, né? Você tem quantidade de vidas que tem esse rolamento tá funcionando. Você tem o selo aqui que está trabalhando aqui. Então, se eu trabalhar só com esses três itens, eu já tenho três componentes aqui que pode dar problema. São três sisteminhas que podem dar problema.
Porque, cara, se eu trabalhar só com esses três, por exemplo, cada um deles tem uma confiabilidade. Por quê? Esse cara aqui está sujeito a uma ação, esse aqui está sujeito a uma outra ação. Pode ser que os rolamentos sejam iguais. Então é uma história. Agora aqui o selo mecânico não é um rolamento, é um outro conjunto. E ele pode vir a falhar. Então, qual é a chance com a probabilidade desse motor que falhar? Então é um sistema interligado. Tá? Então eu estudo a confiabilidade do sistema, pode ser que seja executado a partir da confiabilidade de seus componentes. Falei para vocês. Pode praticamente pegar dois modelos básicos desse daí, tá? Um é o diagrama de blocos, que a gente pode trabalhar, e outro é o FIMEA. Tá? A gente vai trabalhar hoje esse carinha aqui. Tá? Esse cara aqui, esse cabra. Nós vamos trabalhar só com diagrama de bloco. Próxima aula, aí a gente vai trabalhar com FIMEA. Aí já é uma outra história. Bom, o que é esse diagrama de blocos, então? Ele é um sistema que a gente trabalha por blocos no sistema lógico. Tá? Para a gente conseguir determinar, por exemplo, qual é a confiabilidade do meu sistema. Tá? Ele praticamente tem duas representações possíveis. Tá? Ou eu trabalho em um sistema em série, ou eu trabalho em um sistema em paralelo. Tá? São duas representações, quer dizer, a tua máquina, o teu componente pode trabalhar, ou ele trabalha em série, os teus componentes internos que você projeta trabalham em série, ou eles trabalham em paralelo, ou ele trabalha série paralelo, tá? Ou eles trabalham misto entre os dois, um mistão. Como assim? É uma interligação em série, a gente vai ver agora. Tá? Ela funciona assim, meio que você interligando um após o outro, tá? Como assim um após o outro? Bom, é meio que se você tivesse, por exemplo, teu motor elétrico, depois do teu motor elétrico tem um sistema de corrente, depois do sistema de corrente um redutor, lá, você tem aqui. Tem uma máquina lá que é tocada por esse motorzinho elétrico aqui, né? Vou fazer meu motorzinho aqui, aqui assim, pá, caixinha de ligação. Aí aqui eu tenho um sistema lá de polia, né? Polia V. Aí eu tenho aqui uma polia maior. Aqui sai lá a tua máquina. Pode ser um redutor de velocidade, pode ser uma máquina qualquer ou uma esteira aqui que sai para cá, sai material. Tá aqui. Aí aqui tá tudo ligado no teu volume de controle, né? Esse cara aqui. Tá? Por exemplo, você não tem o funcionamento desse motor, é só esse motor. Uma correia, se você somente tem uma aqui. Você só tem uma correia. E você só tem uma máquina aqui. Então, se você estiver funcionando com esse cara e der um problema, por exemplo, nessa correia e partir a correia, o que acontece com a máquina? Ela para. Você tem outro motor elétrico? Não. Se der problema nesse motor elétrico, a máquina para. Ela vai quebrar. Se você tem problema no rolamentinho que está aqui, papapá, tem outro rolamento sobre ele sair trabalhando aqui? Não. O que acontece? Ele para? Não vai funcionar. Então, esse aqui é um sistema que a gente considera em série. Tá? Então, a gente tem praticamente que a confiabilidade dele é dada pela multiplicação de todas as confiabilidades de cada componente que você tem ali, que você acabou medindo, que você acabou fazendo. Então, eu tenho a confiabilidade do elemento 1, do 2, do 3, de N elementos que eu tenho aqui em cima. Tá? Então, posso ter aqui, por exemplo, o motor elétrico, seja o R1, sei lá, a sua correia pode ser o R2, né? A tua máquina para lado de cá, um redutor, pode ser o R3. Tem vários aqui que eu posso estar. Então, cada um tem uma confiabilidade. E dentro disso aqui é uma máquina. Uma correia é uma correia. Mas se eu abrir o motor elétrico, só o próprio motor elétrico já é um componente
que tem mais do que um elemento. Né? Ele tem vários pontinhos, várias coisas ali dentro, certo? Então, o produto desse cara aí vai ser o valor total da série, que é o valor total da minha confiabilidade. Okay? Eu estou parando o vídeo por aqui, estamos chegando lá perto de 10 minutos. Tá? Eu sempre faço videozinhos de 10 minutos, para não ficar muito maçante. E depois a gente vai trabalhar, então, com sistemas em paralelo.